E olha, agora eu trago a informação que era a grande expectativa do dia para esta quinta-feira em todo o planeta, todo mundo que tem interesse no mercado da soja, que opera neste mercado. Isso porque hoje nós tivemos a primeira previsão oficial de como deve ser a temporada 2017-2018 para os Estados Unidos em relação a milho e soja, mas principalmente soja quando tem o início do cultivo entre o final de abril e começo de maio. E olha só, todos os dados vinham apontando para uma situação, uma indicação de área a ser ocupada com oleaginosa com aumento. Esse aumento ficaria ali na casa de 1.200.000, 1.400.000 hectares. A expectativa é de uma ocupação de 35 milhões até 35.500.000 hectares com oleaginosa para a campanha 2017-2018. Mas olha só, os números do Fórum Outlook trouxeram há pouco 35.612.000 hectares. Estava comentando agora com o pessoal no Twitter, números excêntricos dos Estados Unidos para o cultivo da soja na próxima temporada e que traz uma certa pressão para o mercado. O mercado ele já tem, no curto prazo, uma circunstância de uma América do Sul produzindo muito, com números que vão dando conta de uma safra bem maior no Brasil e a colheita vai confirmando essa safra cheia no país. E isso já traz uma situação de certa pressão. Não tem muito espaço para a soja subir na Bolsa de Chicago por conta da produção na América do Sul, que ainda por cima pode não ter uma quebra tão forte assim na Argentina. Mas, por outro lado, a expectativa já para a próxima safra também mostra que pode-se ter uma safra ainda maior nos Estados Unidos. Entretanto, nós vamos mostrar agora todos os números, as expectativas que tinham anteriormente, o resultado do Fórum Outlook, mas, de acordo com o que o Agricultura BR tem calculado em relação à média dos últimos 5 anos de produtividade, a safra ou a área para a safra de soja nos Estados Unidos pode até aumentar, mas ela vai vir em linha com a safra atual e provavelmente mais baixa. É o que a Agricultura BR mostra agora, trazendo os destaques aqui em relação já ao Fórum Outlook. Nós temos aqui as projeções para cultivo já atualizadas. Temporada 16-17, os Estados Unidos produziram em 33.780.000 hectares. O pessoal aqui trocou o gráfico, mas tudo bem, pode deixar esse gráfico agora. Temos aqui então as previsões diárias e aquilo que a Inform Economics ela aguardava, o que a Reuters aguardava e o que o Departamento de Agricultura então norte-americano confirmou há pouco. A Inform Economics ela vinha desde o mês de outubro registrando acima de 35 milhões de hectares. Chegou a dizer que eram 35.800.000 hectares, caiu para 35 milhões e meio e agora em fevereiro tinha trazido 35.070.000 hectares a serem cultivados com soja. A pesquisa da Reuters americana, que é uma agência de informações geral no que existe no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, ela conversou com alguns operadores de mercado e trouxe uma média de 35.500.000 hectares. Esse levantamento foi publicado, inclusive, nesta última quarta-feira. E agora o Departamento de Agricultura norte-americano, ele traz um indicativo de safra diária a ser ocupado em 35.610.000 hectares com soja. Esses números aqui, como eu disse, os números em relação ao que foi confirmado pelo Departamento de Agricultura americano é extremamente elevado. Daqui a pouco eu mostro, são 33.780.000 hectares que foram cultivados na safra atual, a 16-17, então mostra um aumento muito forte de 1.910.000 hectares de uma safra para outra, mas daqui a pouco nós mostramos que a produtividade pode pesar bastante e de repente a safra americana não fica maior do que a temporada atual e isso pode trazer algum alívio. Mas esses números aqui ainda são uma intenção de plantio. Tanto é que a primeira instituição que eu coloquei ali, eu fiz questão de colocar em Inform Economics, como eu disse, ela chegou a projetar 35.800.000 hectares e veio descendo isso até fevereiro, chegar a 35.070.000. Então essa é uma questão de posicionamento neste momento. Neste momento, se fosse fazer área de cultivo, seria realmente uma área superior, mas os entendimentos podem mudar de acordo
com o que for chegando próximo à safra para o cultivo de soja ou milho nos Estados Unidos. Para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a iniciativa do produtor norte-americano é de ampliar safra. E essas pesquisas já apontavam essa situação. Deve aumentar mesmo a safra norte-americana, mas trazendo uma situação que talvez a produção não seja tão forte assim. Mas eu vou mostrar agora, então, um comparativo entre o que foi ocupado de área na temporada 16-17 e o que pode ser ocupado na 17-18. Aqui o gráfico, o pessoal chegou a colocar ele no ar, pode trazer aqui. Agora sim, temporada 16-17. Ocupação de 33.780.000 hectares com soja nos Estados Unidos. Na 17-18, pode chegar a 35.612.000 hectares. É um indicativo, é aquilo que se tem como ideias de se fazer nos Estados Unidos, mas que, se for confirmado, pode trazer uma situação de 930.000 hectares a mais, né? Aliás, mais do que isso, né? Trazendo 930.000 hectares a mais nos Estados Unidos, sendo cultivado com a oleaginosa, 1.930.000 hectares a mais com a oleaginosa nos Estados Unidos. E aí fica a preocupação. Ora, se os Estados Unidos, com 33.780.000 hectares, produzem mais de 117 milhões de toneladas, como é que fica a situação com eles aumentando 1.900.000 hectares? Esse cálculo a Agricultura BR já tinha trazido na semana passada, nós atualizamos hoje rapidamente, assim que o Fórum Outlook confirmou o que pode ser o indicativo para a ocupação nos Estados Unidos, para trazer os dados e mostrar que vai ser uma safra muito cheia, provavelmente, mas que pode, inclusive, até ser menor que a safra 16-17. Vamos aos dados, então. Números em relação à soja norte-americana, agora mostrando a produtividade média nas últimas temporadas e a média que se tem dos últimos 3 anos. Então, temporada 14, 53,87 sacas, 15-16, 54,42 sacas, 16-17, lá em cima, tudo deu certo com o clima nos Estados Unidos, 58,80 sacas por hectare, com média nas últimas 3 temporadas de 55,80 sacas por hectare. Então, aqui, essa é a situação que existe hoje em relação à produtividade média, de acordo com o relatório de oferta e demanda de fevereiro do Departamento de Agricultura norte-americano. Então, o que nós temos aqui? Um cenário que, se os americanos repetirem a mesma medida, né, a mesma média de produtividade da safra 16-17, aí nós podemos ter mais de 120 milhões, mais de 121 milhões de toneladas de soja de resultado nos Estados Unidos. Entretanto, ao se considerar a média e ao se considerar também que o produtor norte-americano, ao ampliar a área, ele não faz uma forte ampliação também em relação aos insumos aplicados a essa área, na verdade ele vai diluir os insumos que foram aplicados na safra passada, ou na safra 16-17, sobre a safra 17-18, o que faz com que não se tenha tanta crença assim numa produtividade tão elevada como foi a temporada 16-17, a temporada atual. Com isso, os resultados podem ficar assim. Nós atualizamos os dados logo que foram apresentados hoje, há cerca de 30, 40 minutos, e aqui nós temos o seguinte: a média de 55,8 sacas por hectare, considerando que são 35.612.000 hectares a serem cultivados. Teríamos um resultado de 117.800.000 toneladas sendo produzidas de soja nos Estados Unidos. Esse número aqui, ele fica totalmente em linha com a safra de 16-17, mas considerando que tudo vai dar certo. 55,8 sacas por hectare, apesar de ser a média das últimas 3 temporadas, não é uma média fraca, é uma média bastante forte para os norte-americanos. E agora nós temos aqui a média de 58,80 sacas por hectare. Essa média aqui de sacas, ela mostra uma situação muito favorável para os norte-americanos, climática, e que fez com que resultasse na safra atual. Entretanto, se acontecer de novo, que é muito difícil 2 safras se repetirem uma situação tão favorável assim climática, aí sim, em 35.612.000 hectares, chegaria a 123.480.000 toneladas sendo produzidas de soja nos Estados Unidos. Esse último aqui, o pior cenário que poderia ser
concretizado nos Estados Unidos em relação à sua produção de soja. Mas lembrando, o que foi apresentado hoje é um indicativo, aquilo que se tem como intenção de ocupação com área com a soja e também com milho nos Estados Unidos. Soja chegando a números muito fortes de ocupação, a 35.612.000 hectares, é a maior área ocupada com soja nos Estados Unidos nas últimas 10 temporadas.